Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, tá? Explicar para vocês aqui o início dessa aula, tá? O direcionamento aqui. Eu vou falar aqui quem ficou de superação, tá? Apenas 3 alunos acabaram ficando em superação bimestral. Tá? Isso aqui do oitavo A, depois eu mostro do oitavo B, ok? Então, estes alunos eles vão precisar entrar lá no site do CPB Prova e realizar a avaliação, tá? Essa superação. E como é que você vai fazer isso? Basta clicar aqui, ó, do lado direito, aqui no portal Eclas mesmo, ó, você vai ver bem aqui do lado direito, vai estar lá o link do CPB Prova. Basta clicar que você será direcionado. Quem irá fazer, tá? Adriele, Elaine, Francisca e Graziella. Por quê? Porque vocês não fizeram, né, a superação, ou quem... A superação não, desculpa. O momento privilegiado de estudo, ok? Então, estou mostrando a nota aqui, turma, porque às vezes a gente fala lá no grupo, a gente fala, tenta conversar com os alunos, falar, ó, aluno X, procure no privado lá para receber o direcionamento. Aí o aluno não procura. Então, se você está assistindo esse vídeo, tá? Lembre-se que ficou de superação, tá? Quem, tá, turma, quem eu não falei aqui é porque passou no bimestre e provavelmente no ano, tá? E você pausa o vídeo e você pode estar vendo a sua nota. Essa nota aqui é do bimestre, tá? Você pausa e fica, olha a sua nota, tá? Não precisa ficar olhando a nota do colega. Mas eu quero que a Adriele, Elaine, Francisca e Graziele, tá? Façam a superação, tá? Vão fazer a superação porque não fizeram o momento privilegiado de estudo, que é a avaliação bimestral, ok? Então, vão lá e façam, beleza? Agora, do oitavo ano B, foi o contrário. O que aconteceu? Os alunos que lá ficaram, eles, né, me mandaram mensagem na segunda-feira e eu abri de novo a avaliação, momento privilegiado de estudo. Então, os alunos que tinham ficado foram 4, mas esses 4 alunos fizeram o momento privilegiado de estudo e conseguiram, né, tirar a pontuação correta. Barulho estranho. Conseguiram tirar a pontuação correta, tá? Então, conseguiram passar e não foram preciso fazer a superação bimestral, ok? Do oitavo ano, todo mundo tranquilo. Do oitavo ano B, desculpa, do oitavo ano A, somente aqueles alunos porque não fizeram a avaliação, tá? E o direcionamento, turma, da aula de hoje aqui também continuar assistindo o vídeo e vamos falar aqui, né, sobre da concepção, né, ao nascimento, ok? Então, a gente tem que ainda trabalhar os conteúdos. Ah, professor, já passei, eu estou de férias, né? Mas estuda, tá? Estudar sempre é bom, ok? Então, vamos lá. Dito já todos os direcionamentos da aula de hoje lá para a superação, vamos aqui estudar, né? Fecundação, nidação, gestação e parto, ok? Então, pessoal, da concepção, né? Todos nós sabemos que para que seja originado um novo ser vivo, essa reprodução tem que ser de forma o quê, ó? Sexuada, tá? Como assim sexuada, professor? Você precisa de 2 sexos. Você precisa de quem? Do sexo, né, masculino, e você precisa do feminino, né, para que haja a concepção, para que realize, né, o ato da fecundação. E essa reprodução sexuada, ela, né, tem que envolver indivíduos dioicos, tá? Indivíduos de sexos separados. E a fecundação ela tem que ser interna, ela tem que ser dentro da mãe, né? A união do espermatozoide ao óvulo. Você já assistiu essa aula, né? Pode ocorrer lá na tuba uterina ou até mesmo no útero, tá? Dependendo se o óvulo chegar lá, e o espermatozoide também. E essa fecundação interna, ela precisa do ato sexual, né, para que isso ocorra. Então, a concepção é o processo de formação de uma nova vida a partir da fecundação. Fecundação é a união dos gametas, né, feminino e masculino, que é o óvulo e o espermatozoide, originando a célula que é chamada de zigoto, né, que vai dar origem ao embrião e ao feto. Okay? E a fecundação ocorre na tuba uterina, né? Você tem a cariogamia, que é a fusão dos núcleos dos gametas, tá? Então, lembre-se que o espermatozoide ele não vai entrar dentro. Ah, em filme, professor, eu vi em filmes que o espermatozoide ele entra totalmente dentro do óvulo. Não. Ele lá, na cabeça do espermatozoide, tem um acrossomo, e esse acrossomo elimina uma enzima
que degrada a zona, tá? Do óvulo e faz com que o núcleo, ele libere o núcleo e o núcleo entre, tá? O espermatozoide não entra inteiro, tá, pessoal? Só o núcleo dele que vai entrar para se unir com quem? Com o óvulo. A partir dessa união, o núcleo, o óvulo, ele produz uma estrutura, né, que não deixa mais nenhum outro espermatozoide conseguir unir, tá? Para não ocorrer a poliespermia, tá? E esse óvulo ter mais de 46 cromossomos, esse zigoto, tá? Ter mais de 46 cromossomos. Se tem mais de 46 cromossomos, ok? Pode acontecer de ter uma inviabilidade e ocorrer, né, de um aborto, de uma degeneração, tá? E ainda aqui, ó, fecundação, né? O zigoto é a primeira célula de um novo ser, formada, né, a partir da união dos gametos feminino e masculino. E menino e menina, né? A gente viu. Como é que a gente vai saber quando é menino e menina, né? Quando a gente tem o quê? Os cromossomos X, Y. E aqui, turma, eu tenho, ó. Aqui eu tenho os cromossomos. Esses dois aqui, eles estão definindo, né? Quem é o sexo, se é menino ou se é menino. Quem é menino e quem é menina aqui? Aqui você sabe porque menino veste azul, menina veste rosa, né? Então, você está vendo aqui, né? Então, ó, pessoal, se eu tá de rosa, eu não estou de rosa, estou de salmão. Tá? Quem é aqui, pessoal? Tá? Como é que a gente sabe aqui, olhando esses cromossomos, que é o que define o sexo, como é que a gente vai saber se é um homem ou se é mulher? Uma dica, turma. Quando é mulher, os dois cromossomos, né, que aparecem em traço, assim, ó, quando eles têm o mesmo tamanho, quer dizer que é 2, ó, X. Tá? Quando tem esse traço maior, são 2x. Se tem 2x, é mulher. E aqui, ó, quando tem um cromossomo pela metade, né, ele significa o Y, tá? É como se não tivesse uma perninha, né? Aí ele fica menor. Então, você tem aqui X e Y. Lembrando, né, que já estudou isso lá atrás, no início do terceiro bimestre, no meio do terceiro bimestre, né, sobre quem define o sexo. E nós sabemos que quem define o sexo é um homem. Então, sempre eu falo, o meu avô, a vovó teve 13 filhas. E o vovô sempre brigou com ela, sempre colocou a culpa nela, né? Mas seu avô está errado. Porque quem define o sexo é o homem, não é a mulher. Tá? Quem manda os cromossomos para a definição do sexo é o homem. A mulher só manda um X. E o homem manda X e Y? Não. Professor, se for X e Y, o que vai ter? Uma anomalia cromossômica. Tá? Aí vai ser X, X e Y. O que vai acontecer com esse homem, professor? Ele, por exemplo, ele tem testículos atrofiados, né? Órgãos genitor infantilizados, proeminência de desenvolver mama, tá? Retardamento mental. Então, acontece isso. Você vai estudar isso ano que vem, tá? Em anomalias de cromossomo. Ok? Então, quem define o sexo é um homem. Ele pode mandar um X ou ele pode mandar um Y, tá? Então, é o homem quem define o sexo. E a anidação, turma? A anidação é a fixação, né, desse zigoto, desse embrião, no útero, né, lá no endométrio, onde ele irá fixar. Lembra que a gente estudou, né, que a progesterona, ela faz com que haja, né, o forro, né, a forração daquele útero, né, o prolongamento, o aumento do endométrio para receber esse embrião. Caso, né, não receba, o que acontece? A mulher tem um ciclo menstrual, né? Aquele útero dela, o endométrio começa a descamar e ela começa a entrar na sangria, né? Então, a anidação, ela é 8 dias, né? Para que ocorra a sua fixação. E você tem a placenta, né? Que tem a gonadotrofina cariônica, né? O GH lá, por isso que verifica quando a mulher está grávida, tá? Quando ela vai fazer lá, por isso que vê a quantidade de GH. E também, né? De progesterona aqui, qual é a função da progesterona? Manter esse útero, ok? Lá para segurar esse embrião, que depois ele vai dar origem a quem? Ao bebezito, né? A nós. Olha, nós, há muito tempo atrás, ó, éramos uma célula desse tamanho, né? Vê como o poder de Deus é incrível, né? E aqui, ó, além você vai ter a placenta, né? Como eu falei, a gonadotrofina cariônica, né? O GH, progesterona, que é para manter esse útero no início. Depois, quem vai fazer toda essa manutenção, turma, continuando, né? A placenta, e você vai ter o cordão umbilical, que é o cordão umbilical, o elo de comunicação entre a mãe e o bebê, né? Entre o bebê e a placenta, onde irá passar os nutrientes, pegar as excretas, passar trocas gasosas, tá?
anticorpos para o bebezinho. E você tem o âmnio, que é o líquido amniótico que protege o bebê. Quando estoura a bolsa, estourou quem? O líquido amniótico, né? Extravasa, e a mulher tem que ir logo à realização do parto. Ano que vem você vai estudar também sobre embriologia. Nós vamos estudar tudo isso daqui e todos os anexos embrionários lá presentes. E a gestação, em média, 40 semanas, muitos de vocês sabem, né, que eu vou ser papai. A minha mulher, por exemplo, está com 37, já está para ter, né? O bebezito já quer chegar a 37, falta um pouco, né? Ele está previsto para o fim do ano. Mas é isso, né? Então, ó, são 40 semanas de gestação. Então, turma, a gestação, ela gasta-se muita energia, né? Ela consome muita energia da mulher, ok? Para ela gerar esse bebezinho todos esses meses lá dentro, ok? E a gestação é um período de crescimento, né? E desenvolvimento do embrião e do feto. Então, tudo que a mãe gere, tudo que a mãe come, né? Ela passa para o bebezinho. Por isso ela tem que seguir uma regra não, uma alimentação adequada, ok? Consultação nutricionista. E o início de uma nova vida, né? Você tem o nascimento, você tem o parto natural, que são contrações intrauterinas, que é a expulsão do bebê, e a expulsão da placenta, né? O médico tinha um tempo desse, não sei se vocês sabem, as Kardashian, né? Faz um quê? Acho que foi no primeiro filho da Kim. Eu não lembro, mais ou menos 5 anos, 4 anos atrás. Estão comendo placenta, fritava lá, fazia filezinho de placenta e comia, porque as células tronco lá, né, fazia que melhorava a pele e tal, mas não tinha nada de comprovação científica, né? Essas manias de gente famosa, rica, de inventar as coisas, né? Só que não há, né? Já foi comprovado que não há nenhum benefício, né? E o parto cesariano é uma intervenção cirúrgica. Se você for pesquisar 70% dos partos, 60% a 70% dos partos no Brasil é cesariana, ok? E eu estava lendo uma vez, eu estava assistindo um podcast, né? Assistindo, professor? Porque o cara estava gravando, né? No YouTube não, na Twitch, né? Ele grava na Twitch e depois disponibiliza o áudio, né, no Spotify. Aí eu estava assistindo, um canal de ciências, eles estavam entrevistando um médico, né, que é uma médica que ela né, sobre do parto aqui, da imunização, e falando que no Brasil não deveria ser tudo isso de parto cesariano, deveria ser menor, e sim a mulher ter parto normal, né? Ela estava chamando assim, nada contra a ofensa, tá? Contra os médicos, mas ela lá falou, né, foi essa mulher que falou, que era preguiça, né? Médico preguiçoso. Claro, turma, mas aí, como ela falou também lá, claro, se tiver um risco, o bebê não virou, aí sim. Mas tem médicos que preferem fazer, né, a cesariana, por ser mais fácil, por ser mais rápido e ser menos trabalhoso, ok? Mas o normal mesmo, né, como ela falou, era ser mais de 70% de parto normal, 30 a 40% de parto cesariano. Então, o normal deveria ser o parto normal, ok? Vai ter um vídeo, eu vou deixar o link do vídeo para vocês, depois vocês assistem, parto normal e parto cesariano. Ainda aqui, ó, da concepção ao nascimento, agora eu tenho os gêmeos, né? Desculpa. Gêmeos são 2 ou mais indivíduos nascidos ao mesmo tempo, né? Claro que os dois não vão sair juntos, né? Tem alguns minutos, horas também que ocorrem, né? Se for uma gravidez de complicações, um bebezinho pode vir algumas horas depois ou pode vir minutos, né? Depois do outro. E os gêmeos, né? A ocorrência deles pode ser univitelínicos e bivitelínicos. Univitelínicos são gêmeos idênticos, bivitelínicos são aqueles gêmeos diferentes. Professor, não conheço. Conheci assim, as Três Maria. Lembra que elas não gostavam de ser chamadas de Três Maria. Mas as meninas que estudavam com vocês ano passado, elas eram trigêmeas univitelínicas. Elas eram idênticas, né? Idênticas. Professor, tem gêmeas bivitelínicas no colégio? Tem. Tem duas lá do 7º ano, né? Uma é moreninha e outra é mais branquinha, que elas são gêmeas bivitelínicas. A gente vai ver como é que ocorre aqui, né, a formação desses gêmeos. E gêmeos univitelínicos, né, ou monozigóticos também chamados, são gêmeos idênticos, né? São formados a partir da fecundação do mesmo óvulo. Então, aqui, para a formação, professor, são 2 espermatozoides? Não. Na formação de gêmeos idênticos, por isso que é idêntico, se for 2 espermatozoides, é diferente. Gêmeos idênticos, o que ocorre? É um único óvulo fecundado por um espermatozoide. Então, esse espermatozoide fecundou este óvulo, e o que aconteceu? O óvulo, turma, ele vai se dividir em 2.
O zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular. Essa massa celular, que a gente vai ver mais para frente, chama-se mórula, a gente vai estudar tudo isso. E essa mórula, essa massa, ela acaba aqui, ó, se dividindo, né? As duas massas de célula originam dois núcleos, né? Dois indivíduos. Ó. Era uma, e ele vai dividir em dois, ok? Gerando gêmeos idênticos. Eles estão na mesma placenta, só que cada um tem um cordão umbilical diferente, tá? Ambos foram fecundados por apenas um espermatozoide, tá? E esse óvulo, esse zigoto, né, esse embrião, esse zigoto, ele se dividiu em dois. Esse núcleo se dividiu em dois, dando origem a dois seres vivos. Por isso que eles estão ligados pela mesma placenta e o mesmo cordão umbilical. Ah, professor, a minha mãe é gêmea. Aí ela falou que eu roubava todos os nutrientes. Acontece. Como assim que ela roubava todos os nutrientes? É porque na amamentação já não. Na alimentação, né, que a mãe passa para o bebê, acontece de um nutriente mais para um, mais para o outro, tá? Um nasce mais magrinho, o outro mais gordinho, tá? Acaba acontecendo. Professor, é verdade que se meu pai e a minha mãe for gêmeos, tem probabilidade de eu ter gêmeos? Com certeza, 50%. Eu tinha umas colegas na época do Tiradentes, elas eram gêmeas, tá? Elas eram gêmeas. E os pais dela eram gêmeos também. O pai dela era gêmeo e teve filhas gêmeas. E adivinha? Das duas filhas gêmeas, as duas já têm filho. Uma lá, ela teve dois filhos. Só que esses dois filhos veio primeiro um, depois de anos veio o outro. E a irmã dela, que demorou, engravidou esses tempos, acho que faz 2 anos atrás, não lembro, ela teve gêmeos. Então, das duas gêmeas, uma teve. Meu pai era gêmea, minha mulher morria de medo. Ai, de pessoa se vem gêmeos, né? Falei que não, né? Já pensou? Dando conta de um. E o início, né, de uma nova vida aqui de gêmeos bivitelíneos, são gêmeos dizigóticos ou fraternos, né? São formados a partir de óvulos diferentes. Acontece. Teve um caso lá nos Estados Unidos e teve no Brasil também. No caso nos Estados Unidos foi assim. A mulher teve relação com o marido dela, né? Aí o óvulo foi fecundado pelo embrião. Pegando vocês. Aquele óvulo, né, foi fecundado pelo espermatozoide, dando origem ao embrião. O que aconteceu? Por acaso, a mulher, alguns dias depois, ela ovulou de novo. Tá? Já tinha fecundado, já tinha feito a fixação daquele embrião no útero dela. Só que aconteceu? 4, 5 dias depois, ela tinha liberado outro óvulo. E ela teve relações sexuais de novo. E o que aconteceu? Outra fecundação. Ela teve 3 filhos, sendo os 2 primeiros gêmeos univitelíneo e o outro nasceu, né, sem ser gêmeos. Então, foi uma diferença lá de 5 a 7 dias, de uma semana de diferença. E no Brasil, lá em Ribeirão Preto, teve um caso. A mulher, né, ela era infiel, né, ela não tinha uma relação monogâmica. Como assim monogâmica? Um parceiro, né? Ela, como é que fala hoje em dia? Ela fica, né? Fica com um aqui e fica com um ali. Aí, ela teve relação sexual com o namorado dela. Depois, o namorado dela foi embora. Ela foi lá com outro e teve relação com outro. Por incrível que pareça, ela teve, não sei, é muito difícil isso acontecer, muito difícil, mas aconteceu. Ela teve gêmeos idênticos, idênticos. Opa, gêmeos idênticos não, gêmeos bivetelínicos, tá? Ela teve gêmeos diferentes. Aí ela, oh, você tá grávida de gêmeos. Aí o pai, opa, aí nasceu um de uma cor e o outro de outra. Olha a confusão, né? Então ela teve gêmeos de pais diferentes, porque ela teve relações no intervalo de menos meia hora, 1 hora com um, depois com o outro. Aí acabou. Aqui nos gêmeos bivitelínicos, você tem o quê? 2 óvulos, né? 2 espermatozoides, 2 placentas e cordão umbilical. Você tem, né? Cada um tem o seu cordão umbilical, mas agora você tem placentas diferentes, né? Lembra aqui, ó, gêmeos univitelínicos é uma só placenta. Gêmeos bivetelínicos são 2 placentas, né? Gêmeos chifópagos, né? Ou siameses, são aqueles gêmeos unidos que nascem juntos, tá? São gêmeos originados de um zigoto incompletamente separado. Então, na hora lá da divisão, ela não ocorreu corretamente. Então, a gente ficaram ligados. Se for apenas tecidual, né?
só a pele, não tiver nenhum órgão que comprometa, eles podem ser separados. Já aconteceu aqui no Brasil de separar. Mas se tiver lá ligado, se tiver algum órgão, estrutura que não há como separá-los, ou então você pode separar, mas irá sacrificar um. Já pensou a mãe ter que escolher um ou outro? Muito complicado, né? Então, alguns acabam vivendo juntos, né? E morre o outro, né? Então, meio complicado, né? Há histórias, né? De que eles vivem, né? Teriam que viver com mais de 40 anos. Tá? Então, esses gêmeos siameses são aqueles gêmeos que nascem unidos. Essa cirurgia que teve aqui no Brasil, dos primeiros gêmeos, ela durou mais de 12 horas para conseguir separá-los. Ok? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Abraço, saudade de vocês. Cuide-se, viu? E cuide da família de vocês também. Tá? Tchau. E, recadinho, lembrando, matrículas já estão abertas, tá? Conto com vocês no ano, viu? Não vai nos abandonar. Nos vemos em 2021. Tchau.